procurando um conteúdo sobre lantejoulas e paetês que tenha valor e tenha sido preparado com muito carinho para você, chegou no vídeo certo. Este vídeo é um verdadeiro combo, com 4 técnicas, as mais utilizadas, as clássicas, para fixar lantejoula no tecido. Bora lá conhecer cada uma delas e eu já vou combinar com você aqui que no final do vídeo você vai me dizer qual que você achou mais fácil e simples de fazer. E eu já te digo agora que é por ela que você deve começar. Combinado? A primeira técnica é a do bordado da lantejoula em carreira sobreposta. Elas ficam bem grudadinhas umas nas outras e eu usei ali uma linha laranja. Para quê? Para que você possa visualizar o ponto e também saber que a linha fica aparente em umas técnicas e outras não. Vamos lá começar. A primeira lantejoula a gente prende como de costume. Eu tenho um vídeo aí que eu vou deixar no card que eu ensino direitinho, ó, em colocar a agulhinha um pouquinho mais para dentro para prender bem bonitinho. Olha lá. Vamos ver o tamanho da lantejoula. É uma referência importante, tá? Do furo da lantejoula até onde eu vou sair na agulha lá na linha, ó, tem o tamanho de uma lantejoula igual a que você está usando. Esse é o grande segredo aí de bordar a carreira de paetê, tá bom? Então, ó, já dica de ouro aí para você, que já vale um like, hein? Olha lá. Tamanho da lantejoula, viu? Você ter ali uma referência do tamanho da sua lantejoula é importantíssimo. Então, eu volto ali com a agulha, ó, no limite da primeira lantejoula com tecido e pronto. Coloquei uma carreira ali de lantejoula já com uma sobreposta na outra. Vamos novamente, ó. Tamanho de uma lantejoula. Estou bordando da esquerda para a direita, certo? Vou colocar ali a lantejoula, ó. Na parte, a agulha, ela entra na lantejoula por cima da lantejoula, certo? Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Olha lá, ó. Vamos novamente. Tamanho de uma lantejoula. Vou colocar a lantejoula, a parte de cima, olha lá. De cima para baixo na lantejoula, tá vendo? E colocar a agulha no limite da lantejoula anterior com tecido. Viu como é fácil, gente? É muito simples. Pego por cima da lantejoula, coloco a agulha no limite da lantejoula anterior com tecido e vou formando aí uma linda carreira. Importante vocês observarem mais um pouquinho para fixar bem este movimento. Legal vocês salvarem esse vídeo para assistirem novamente. Enquanto estiverem praticando, vão olhando o vídeo e praticando. Vocês percebem que eu estou sem o bastidor? Olha que interessante. Nem sempre é necessário o uso do bastidor. Ainda mais no bordado de lantejoula, gente, se colocar o bastidor, você estiver bordando a lantejoula num tecido e estiver cobrindo o tecido com a lantejoula, o bastidor vai esmagar a lantejoula, vai estragar. Então é importante eu mostrar aí para vocês, ó, que dá para bordar sem o bastidor sim, tá? É tranquilo. O tecido que eu estou usando também é super difícil, viu? É um tecido de seda, um retalhinho de seda, então ele não é muito fácil, não. Vamos lá agora para a segunda técnica. Ela é plana, tá? A lantejoula ela vai ficar fixa inteiramente no tecido. Ela não vai ficar solta, ela vai ficar com os dois lados ali presinha no tecido. Essa técnica que eu comecei da esquerda para a direita, agora eu vou da direita para a esquerda, tá? Vamos prender então a primeira lantejoula como de costume. É importante na hora que você prender a lantejoula, prestar atenção e quando você for entrar com a agulha no tecido novamente, entra um pouquinho para baixo da lantejoula. Isso ajuda a fixar bem, tá? E nós prendemos ali da esquerda para a direita, né? Agora, nós vamos andar da direita para a esquerda e vamos dar ali uma medida equivalente à metade da sua lantejoula, tá?
Se for ali uma circunferência, então é o raio da circunferência, que é a distância que vai do centro até o limite ali da curvinha da lantejola. Vamos colocar a segunda lantejola e vamos voltar para o buraquinho ali da lantejola anterior. Olha lá, é o movimento do ponto trás ou ponto atrás, tá? Eu vou deixar no card o ponto atrás para você também conhecer e treinar. Eu tenho um vídeo ótimo de passo a passo sobre esse ponto. Bora lá então. Distância da metade da lantejola. Colocamos a lantejola na agulha. Observe que no método anterior eu colocava a agulha de cima para baixo. Agora eu estou colocando a agulha de baixo para cima ali na lantejola, né? Na parte ali de trás da lantejola. Ó, distância de meia lantejola. Vamos colocar a lantejola na parte de baixo dela ali, ó, viradinha para cima. Entramos no furinho anterior e damos a distância de meia lantejola. Olha lá. Muito bom. Vejam que a linha fica aparente? Olha lá, gente. Essa técnica, a linha vai ficar aparente. Na técnica anterior, não ficou, certo? Ali na carreirinha primeira que nós fizemos, né? A linha fica totalmente escondida. Mais uma vez ali. Vamos observar com calma, que é importante. Apesar do vídeo estar acelerado, né? Vamos observar. Olha lá. Muito simples. Vamos da direita para a esquerda, damos a distância de meia lantejola e voltamos no furinho da lantejola anterior. Para finalizar, é só sair com a agulha no limite da lantejola e voltar no furinho da própria lantejola. E finalizamos a carreira tranquilamente. Olha que legal, ela fica totalmente presa no tecido. É uma excelente técnica. Vamos à terceira. A terceira técnica é bem interessante. Uma parte da lantejola fica presa e a outra fica solta. Então ela tem um jogo ali no tecido, né? Um movimento bem diferenciado ali, tá? Para que a luz ali dá um brilho ali diferenciado no tecido, porque ela fica um pouco soltinha. Também é usado o ponto trás, da mesma forma que a técnica ali anterior, tá? Que é a técnica plana. Só que ao invés de voltar no furinho da lantejola anterior, eu volto no limite da própria lantejola com tecido. Olha lá. Estão vendo? Ela fica encostadinha uma na outra, a distância é metade da lantejola, é a mesma referência de distância, só que ao invés de voltar no furo, com um ponto atrás no furo da lantejola anterior, eu volto no limite da lantejola com o tecido, da própria lantejola que eu estou bordando. Olha lá. Sem mistério, né, gente? Essa técnica é muito simples. Para mim, ela é uma das mais simples, tá? Ela é a mais simples. Depois eu quero saber aqui no final do vídeo se você também concorda comigo que ela é a mais simples, né? E também você pode dizer qual que você mais gostou, qual que você achou mais bonita. Eu preciso aqui do seu comentário para saber, né? E se você vai aplicar em algum projeto seu de bordado, qual você vai escolher para aplicar? Depois eu quero saber aqui no comentário se você usou uma dessas técnicas. Para mim é super importante. Quero mandar um beijo para o pessoal de Recife. Olha, tem aqui seguidora de Recife e eu fico super contente porque é uma cultura linda, né? Do bordado. Mandar um beijão aí para o pessoal de Recife, tá? E tá sempre participando aqui do canal. Olha que legal que ficou. Bacana, né? Muito legal. Me conta aqui que lugar do Brasil você é, ou se você é de outro país também, deixa aqui no comentário. Agora a última técnica, nós vamos usar, gente, miçanga. Olha aí, essa é também muito fácil. Vou bordar da esquerda para a direita, só que tem que cuidar ali, ó, se a miçanga vai passar na agulha que você está usando, tá? E geralmente ela tem que ser feita ali com uma agulha bem fininha. Então, eu vou trocar a agulha, que essa agulha estava muito grossa. Peguei uma agulha mais fininha, própria para bordar miçanga. Olha ali. Estão vendo? Bem tranquilo. Agora vai. Olha que legal. Vamos voltar no mesmo furinho. Tranquilo, né, gente? Olha lá. Estou bordando da esquerda para a direita. Voltei ali na mesma referência de direção ali da primeira técnica que eu ensinei para vocês, né? Esquerda para direita. Qual é a distância, Rê?
meia lantejola, tá? A distância de uma lantejola, eu só usei a referência, né, lá na primeira carreira que eu fiz, tá? Sobreposta. Quando ela não é sobreposta, é meia lantejola que a gente usa de referência, tá? Para o trabalho, para ele ficar bacana, ficar bem bonito. Olha lá, coloquei a miçanga e voltei no mesmo furinho. Porque é a miçanga que vai segurar a lantejola. Por isso que a gente sai, né, ali no centro do furinho e volta também no mesmo furinho, tá? Vamos fazer novamente, ó. Meia lantejola de distância, vou sair ali com a agulha no tecido, né? Tranquilo. Colocar a lantejola ali da parte de baixo para cima, né? Ali pelo verso da lantejola, não pela frente. E colocar a miçanguinha e voltar ali no mesmo orifício. Pronto. Olha que legal. Fica bonito, né, gente? Dá para fazer um jogo de cor bem legal. Aí, nessa técnica, a linha também fica bem invisível, tá? Cuidar com a cor da linha. Eu usei a cor laranja para efeito didático, certo? Para vocês visualizarem ali quando a linha fica aparente, quando não fica, e também poder visualizar o ponto bem legal. Mas, nessa técnica da miçanga, dá uma olhadinha aí com a cor da linha que você vai usar para ela não aparecer. O ideal é que ela seja da cor da miçanga que você está usando, tá? Então, assim, nesse caso seria o ideal uma linha mais assim branquinha, né? Pode usar até uma linha transparente também, uma linha de nylon fina, tá? Bem legal. Gente, o metro do tecido em paetê custa em média R$ 100, tá? E o paetê está super na moda no outono e inverno de 2023. Então, se você trabalha com vestuário, com roupa, olha, vai agregar muito valor aí nas suas vendas, tá? E mesmo que você não venda, você vai fazer muito sucesso, tá? Se você aí colocar lantejola no seu vestuário, algum detalhe de brilho cai muito bem. Espero que vocês tenham amado aí esse vídeo, né? Conta aqui pra mim. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com quem você gosta, com pessoas que trabalham com moda, né? Com bordado. E é um carinho, né? Não é verdade? Você lembrar da pessoa que é tão importante para você. Então, um beijo grande e muito, muito obrigada, tá? Por participar aqui do canal Bordados Livres. Até a próxima!